Estamos de volta, pessoal? Eu recebi aqui algumas dúvidas que chegaram ao longo da nossa primeira aula e eu vou aproveitar para discuti-las. Então, por favor, quando acontece o diabetes gestacional, aumenta o risco de abortamento, tanto quanto o diabetes prévio. Eu acho que está havendo aqui uma confusão de conceitos. O diabetes gestacional, a gente vai conversar na aula de diabetes, ele é aquela doença que tende a aparecer mais para o final da gestação. Tá? Na verdade, o conceito dele é uma doença que pode acontecer a qualquer momento, né? Quando ele é diagnosticado no começo da gravidez, você vai dizer que ele é diabetes gestacional, né? Mas o diabetes gestacional verdadeiro, aquele que o conceito dele, na verdade, é por intolerância à insulina, que está relacionado com aumento à resistência à insulina, pelos hormônios placentários, especialmente pelo lactogênio placentário, esse diabetes ele tende a aparecer na segunda metade da gravidez, né? Que é um momento onde, na verdade, já se passou o tempo do abortamento. Tá? Então, não dá para você relacionar o diabetes gestacional com o diabetes prévio, porque no momento em que vai aparecer o diabetes gestacional, já passou o tempo do abortamento. Tá? Então, na verdade, não dá para a gente comparar essas coisas. Eu posso dizer que o abortamento, o diabetes descompensado, envolve alguns riscos, né? Riscos, por exemplo, de malformação, né? Malformações fetais, e que essas malformações podem levar a um abortamento. Né? Isso está bem estabelecido. Agora, o diabetes gestacional, como o aparecimento dele é mais tardio, a princípio eu não correlaciono com o abortamento. Tá? E daí não dá para a gente fazer essa relação. Tudo bem? Quando devemos utilizar a mil e quando devo realizar a curetagem? Olha, eles são métodos que são semelhantes. Né? Existem trabalhos que mostram que, do ponto de vista de efetividade, eles são muito semelhantes. Alguns artigos mostram, e eu fiz parte de um trabalho, de um estudo que está publicado, que nós mostramos que, apesar da eficácia ser a mesma, as complicações foram iguais, né? A ausência de complicações, na verdade, foi a mesma, só que a mil tinha outros comemorativos a seu favor. Então, o tempo de internação era menor, a quantidade de analgésicos utilizados era menor, a anestesia utilizada, no caso da mil, era só uma sedação, não se precisava fazer anestesia geral ou bloqueio raquidiano para se fazer a mil. Né? Então, aparentemente, a mil tem outros benefícios quando comparados à curetagem, que não relacionadas à eficácia e às complicações. Porque a eficácia e complicações, os dois métodos são muito semelhantes. Tá? Então, o que você vai utilizar tem muito a ver com a sua experiência e com a disponibilidade do seu serviço. Então, aquilo que tiver no seu serviço, aquilo que tiver no seu hospital, e aquilo que for a sua experiência, se você tiver mais experiência em usar a cureta, ou tiver mais experiência em utilizar a mil, aquilo que estiver à disposição no hospital em que estiver trabalhando, é aquilo que você vai utilizar. Tá? Se tiver os dois, e você for experiente igual em utilizar os dois, provavelmente você vai optar em utilizar a mil, tá? Porque é mais prático, né? A minha experiência, por exemplo, eu posso dizer que eu acho que eu tenho experiência em utilizar os dois métodos e onde eu trabalho eu disponho dos dois métodos. Quando eu posso optar, eu sempre opto em utilizar a mil, porque eu acho mais rápido, eu acho mais fácil, eu acho que a paciente se recupera melhor, né? Porque se usa menos analgésico, a sonda, a cânula é de plástico, não é de metal. Então, a impressão que dá é que você lesa menos o endométrio. Não tem nenhum trabalho que mostre isso, que a lesão endometrial é menor. Né? Mas você pode usar menos analgésico, a paciente aparentemente precisa de menos analgésico. Mas, como eu disse, o que leva à escolha é o método que você tem à disposição e a experiência de quem usa. Tá bom? E por último, gostaria de saber quais as orientações a serem dadas à gestante com incompetência istmo-cervical submetida à ciclagem de colo,
há indicações de repouso relativo ou outras orientações? A gente pede para que ela tenha repouso relativo, para que ela não tenha relação sexual, né, especialmente nas primeiras semanas, tá certo? E que ela tenha repouso da forma que você colocou mesmo, repouso relativo, tá? Não é repouso absoluto de maneira nenhuma, mas que ela faça repouso relativo, ela usa progesterona, né, ela vai usar progesterona até o final da gestação, 200 miligramas, né, geralmente 100 de manhã e 100 à noite, e esses pontos de ciclagem são retirados com 37 semanas de gestação, tá? Essas são as principais recomendações que recebem as pacientes que foram submetidas à ciclagem de colo. Tudo bem? Bom, vamos falar agora de gestação ectópica. Eu posso dizer, né, eu brinco quando eu dou essa aula, que de todos os assuntos médicos, de todos os assuntos dentro da medicina, o assunto que eu mais gosto, o assunto que para mim é mais caro, é mais querido, o assunto que eu mais gosto de falar é de gestação ectópica, né? E meus amigos brincam comigo, me tiram sarro, falam que de tanta coisa importante para eu lidar, com tanta coisa que salva vidas que eu poderia falar, né? De cardiologia, de parada cardíaca, de arritmias, de trauma, de coisas importantes. Eu vou falar de uma coisa que tem 10 centímetros, que é tão pequenininha, né? E que pouco importa para tanta gente, que é a gravidez ectópica. Eu falo, pois é, né? Tem tanta coisa de 10 centímetros que faz tanta importância na vida de tanta gente, né? Uma delas é a gravidez ectópica. Estou falando de tubo uterina, viu, mal intencionado? Estou falando de gravidez ectópica que mata muita gente, tá? Você vai pensar em outra coisa, não. Estou falando que uma tuba rota, né? Uma tuba que rompe, também mata, tá certo? E o fato de eu falar de gravidez ectópica que foram os temas, ou foi o tema, né, das minhas teses de mestrado, de doutorado, e é o que eu pesquiso. Então, na universidade, né, a minha linha de pesquisa está relacionada com gravidez ectópica. Então, é o tema dentro da medicina que me é mais caro, é o tema que eu mais gosto, que eu mais estudo no dia a dia. Bom, gravidez ectópica, ela pode ser definida como a gestação, a implantação e o desenvolvimento fora da cavidade corporal do útero, né? E aí, nós temos que diferenciar o conceito de gravidez ectópica da gravidez chamada extrauterina. Que a gravidez extrauterina é a gestação que se instala e evolui fora da cavidade uterina. Então, vamos ver a diferença, ó. Se eu desenho aqui para você um útero, se eu desenho para você o útero, tá? Eu vou ter aqui, ó. Este daqui é o útero, tá? Isso aqui é corpo do útero. Isso aqui é colo. Isso aqui, na verdade, né? Isso daqui, na verdade, é onde tem a implantação das tubas. É a região cornual. Tá? Se eu falo que a gravidez ectópica é fora da cavidade corporal do útero, eu falo que se ela se implanta aqui, ó, a gravidez aqui está dentro do útero, está dentro do útero, mas ela está dentro da cavidade corporal do útero? Não. Então, para mim, ela é uma gravidez ectópica. Se uma gravidez se instala aqui, ó, na intersecção entre a trompa e o útero, no local onde a trompa se funde ao útero, certo? Na região intramural. Se eu tenho essa região, está dentro do útero? Está. Está dentro da cavidade corporal do útero? Não. É uma gravidez ectópica? É. Tudo bem? Agora, se eu pergunto para você, esta gestação ou esta gestação é uma gestação extrauterina? Não. Daí a diferença. Então, cuidado. Gestação ectópica é aquela que se instala fora da cavidade corporal. Fora da cavidade corporal.
Gestação extrauterina é aquela que se instala fora do útero. Tudo bem? E aí, veja, você pode ter esse monte de classificação. Olha comigo no diapositivo. Vamos lá para o diapositivo. Vamos estudar as localizações aqui, ó, junto comigo no diapositivo. Vejam, gravidez cervical, foi onde eu desenhei, ó, ela é dentro do útero. Ela é dentro do útero, mas ela está fora da cavidade corporal. Ela pode ser intersticial, ela está dentro do útero, mas ela está fora da cavidade corporal. Ela pode ser tubária, na trompa. E aí, 98% das vezes, ela está na trompa. Por isso que eu uso quase como sinônimo gravidez ectópica de gravidez tubária. Quando eu falo de gravidez ectópica, a gente praticamente usa como sinônimo tubária de ectópica. Porque, ó, 98,3% das vezes, a ectópica é tubária. E presta atenção em outra coisa, ó. Em 80% das vezes, o segmento da trompa que é comprometido é a região ampular. Porque a trompa, anatomicamente, ela é dividida em fímbria, ampola, istmo e interstício, que é a região de contato entre o útero e a tuba. Em 80% das vezes, a ectópica é ampular, que inclusive é o local onde o óvulo se encontra com o espermatozoide. Tudo bem? Então, se cair na prova como já caiu, qual é a principal localização da gravidez ectópica? A resposta era gravidez tubária de localização ampular. Tudo bem? Você pode ainda ter uma localização ovariana, que é a minoria dos casos, e um caso também raro de prenhez abdominal. O embrião fica fora do útero, dentro da barriga. Tudo bem? Então, a diferenciação que eu queria mostrar para vocês entre a gravidez extrauterina e a gravidez ectópica. Tá bom? Bom, a incidência. Nós temos um aumento da gravidez ectópica ao longo dos anos. Na década de 70 do século anterior, era quase 20 mil casos ao ano. No final do século passado, esse número tinha aumentado para 110 mil casos ao ano. Ou seja, um aumento extremamente significativo, de 20 para 110 mil casos ao ano. Por que será que as mulheres estavam tendo cada vez mais gravidezes ectópicas? O que estava acontecendo para aumentar significativamente o número de gravidezes ectópicas? A notícia boa, por outro lado, é que a mortalidade por gravidez ectópica estava diminuindo. Então, se por um lado aumentava o número de gravidez ectópica, por outro lado diminuía a mortalidade. Então, em 1970, morriam 355 mulheres a cada 100 mil. Em 1989, morriam só 38 a cada 100 mil. Então, estranho, né? Aumentava o número de mulheres com a doença, mas diminuía o número de mulheres que morriam. Isso é bom. Claro, aumentava o quê? A qualidade do atendimento médico. Aumentando a qualidade do serviço médico, eu aumento o número de diagnóstico. Então, muitas vezes, as mulheres tinham o problema, as mulheres tinham a doença e eu não conseguia diagnosticar. E com o avanço dos métodos diagnósticos, qual foi o método diagnóstico que se desenvolveu na década de 70 e 80 e que para nós obstetras foi fundamental e que para o diagnóstico de gravidez ectópica, então, é muito mais do que fundamental? O ultrassom. O que eu preciso para fazer diagnóstico de gravidez ectópica que em 1970 nós não tínhamos, em 1990 eu tinha e que eu uso hoje de uma maneira fantástica? O ultrassom.
Tá? Então isso explica, em parte, o aumento no diagnóstico. Por que que foi de 30 mil para 110 mil? E por que que diminuiu a mortalidade? Porque graças a esses métodos diagnósticos, eu consigo cada vez mais fazer diagnósticos precocemente. E ao fazer diagnósticos precocemente, eu diminuo a mortalidade. Tá? Bom, em São Paulo, né, então, a realidade na cidade de São Paulo, entre 1995 e 2000, 1,8% das mulheres que morreram, morreram graças à prenese ectópica, o que é um número razoavelmente significativo, tá bom? Então, fatores associados à ocorrência de prenese ectópica. Doença inflamatória pélvica. Então, doença inflamatória pélvica está intimamente relacionado à gravidez ectópica, é um fator de risco extremamente significativo. Dispositivo intrauterino, o DIU, eu coloquei ele aqui embaixo e coloquei um ponto de interrogação. Se cair na prova, DIU aumenta o risco de gravidez ectópica? A resposta é sim ou não? Não. Não aumenta. Tá? E aí eu quero que você raciocine o DIU como se fosse laqueadura tubária, porque o raciocínio é absolutamente o mesmo. Só que raciocinando como laqueadura fica mais fácil. Se eu te pergunto assim, olha, mulheres laqueadas, mulheres que fizeram laqueaduras, têm maior ou menor risco de terem ectópica? Tem menor. Ah, mas elas já são laqueadas. Como é que elas vão ter gravidez ectópica? Pois é, o DIU é a mesma coisa. Elas usam DIU. Como é que elas vão ter gravidez ectópica? Mas eu te digo, a laqueadura, assim como o DIU, não são métodos infalíveis. Significa, tanto o DIU, quanto a laqueadura, quanto qualquer outro método, falham. E, portanto, na falha do método, tem maior risco de gravidez ectópica. Então a pergunta tem que ser, quando o DIU falha, ou quando a laqueadura falha, tem maior risco de ectópica? Sim. Não vai errar isso na prova, pelo amor de Deus. Se a pergunta for, DIU aumenta risco de gravidez ectópica? Não. Na falha do DIU, aumenta risco de gravidez ectópica? Sim. A mesma coisa serve para a laqueadura. E a mesma coisa serve para contracepção de emergência. Por que a contracepção de emergência aumentaria o risco de gravidez ectópica na falha? O que é contracepção de emergência? Qual que é o método utilizado? Progesterona em altas doses. Qual que é a ação da progesterona no organismo materno? O que leva à progesterona? O que faz a progesterona? Diminui a motilidade muscular em todo o organismo. Tá certo? Para o ovo, para o embrião chegar no útero, ele depende do quê? Do batimento ciliar e do peristaltismo muscular da trompa. Se você tem falha do método, se o método falhou, você tem o quê? O peristaltismo que falha, a musculatura que fica lesada, que não funciona direito, e esse embrião para onde? Na trompa. Favorece a gravidez ectópica. Tá dando para acompanhar o raciocínio, gente? Então, se eu te perguntar, método contraceptivo de emergência aumenta o risco de gravidez ectópica? Não. Laqueadura tubária aumenta o risco de ectópica? Não. DIU? Não. E na falha desses métodos? Aí sim. Aí sim. Tudo bem? Gravidez ectópica prévia aumenta o risco em até 10 vezes. Reprodução assistida. A reprodução assistida aumenta o risco.
Abortamento provocado pelo risco de salpingite. Então, nós conversamos que o abortamento tem como principal complicação a infecção. Essa infecção pode levar a uma infecção tubária. E essa complicação, essa salpingite, pode levar a dano tubário. E esse dano tubário levar futuramente a uma complicação de gravidez ectópica. O tabagismo, indiretamente, é um risco, pode lesar cílio, pode levar a um comprometimento do batimento ciliar, pode levar a uma gravidez ectópica. E a contracepção de emergência, essa interrogação, foi pelo que eu disse a vocês, a questão da falha do método. O diagnóstico. O diagnóstico, ele é baseado em alguns critérios, em alguns exames, em alguns critérios. Primeiro, no quadro clínico. O que pode estar presente no quadro clínico destas pacientes? Primeiro, dor abdominal. A dor abdominal, ela geralmente está presente em 95% a 100% das vezes. Então, é muito importante que vocês valorizem a história de dor abdominal. Paciente que chega no pronto-socorro grávida, no início da gestação, referindo dor abdominal, leve esta queixa em consideração. Atraso menstrual. Se ela já tem o diagnóstico prévio de gestação, se ela já sabe que está grávida, você praticamente não vai levar esse dado em consideração. Mas se ela não sabe que está grávida, se ela não tem o teste de gravidez, e ela te conta atraso menstrual mais dor abdominal, e se junto a isso ela tem sangramento vaginal, esta tríade é uma tríade extremamente importante para a suspeita diagnóstica de gravidez ectópica. Então, anote, tríade de gravidez ectópica, dor abdominal, atraso menstrual e sangramento vaginal. Só vai conseguir fazer o diagnóstico de gravidez ectópica quem pensar na gravidez ectópica. E isso é possível com dor abdominal, 100% das vezes até você tem a queixa, atraso menstrual até 95% das vezes e sangramento vaginal até 90% das vezes. E os outros sintomas são inespecíficos. Então, sintomas gravídicos, ela pode ter náusea, ela pode ter vômitos, ela pode ter epistaxe, ela pode ter gengivomorragia, mas são sintomas absolutamente inespecíficos. Ela pode ter síncope, ela pode ter tenesmo, que devido a quadros maiores ou menores de hemorragia, quadros maiores ou menores de sintomas gravídicos exacerbados ou não, tá? Mas isso é menos importante. O mais importante é a tríade característica de gravidez ectópica, tá bom? Bom, a gonadotrofina coriônica humana. Então, a concentração sérica do beta-HCG. O tempo de duplicação do HCG, nós falamos disso na aula que eu dei sobre fisiologia da gestação para vocês. O HCG tende a duplicar em 1,4 a 3 dias e meio. Então, variando de gestação para gestação, a cada 1 dia e meio, 3 dias e meio, dobra a quantidade de HCG. Nós consideramos, por uma questão de raciocínio, né, para a questão de facilidade de raciocínio, que o HCG dobra a cada 48 horas. A gente falou, olha, a cada 2 dias ele dobra. Tá? Mas não é bem assim. Isso era a média. Pode demorar 1,4, pode demorar 3 dias e meio. O que nós observamos é que na gravidez ectópica, e isso nós observamos com o passar do tempo, nós dizíamos que na gravidez ectópica você tinha um aumento do beta-HCG que era inferior a 66%. Hoje em dia, nós já falamos que este aumento tem que ser inferior a 54%. O que isso significa? Deixa eu dar um exemplo para você aqui na lousa. Deixa eu dar um exemplo para você aqui na lousa. Imagine uma paciente que faz um exame de gravidez e esse exame vem 500.
Vamos raciocinar primeiro só com o teste de gravidez. Não vamos falar primeiro de ultrassom. Ultrassom eu falo daqui a pouco. Tá? Vamos imaginar apenas teste de gravidez. Ela faz o primeiro teste, o teste vem 500. Ela faz um segundo teste 48 horas depois. E esse teste, ela está sangrando, ela está com um pequeno sangramento vaginal. E esse segundo teste, 48 horas depois, ele vem 950. O que você diz para essa paciente? O que você espera dessa gestação? Essa gestação provavelmente está indo bem. Quase dobrou em 48 horas. Lembra que nós falamos que em 1 dia e meio a 3 dias e meio isso tende a dobrar? Lembra que nós falamos? Então, se isso aqui praticamente dobrou, de 500 foi para 950 em 48 horas, eu vou dizer, olha, a sua gravidez está indo bem. E, portanto, o quadro clínico que a senhora apresentou é um quadro clínico de ameaça de abortamento. Tudo bem? Ela teve um sangramento, esse sangramento não se confirmou como sendo um abortamento. Vamos imaginar uma segunda situação. Ela colheu esse segundo exame em 48 horas, e de 950, esse hormônio foi para 400. O que você diria para ela? Você diria, senhora, provavelmente a sua gestação é uma gestação que está evoluindo para um abortamento. Por quê? Porque o beta-HCG está caindo. Está caindo. Então, essa gestação é uma gestação que não está evoluindo. É um quadro de abortamento. Tudo bem? Se ela está com o colo fechado, provavelmente é um aborto completo. Tá? Depende da quantidade de sangramento, depende do ultrassom. Vamos imaginar aqui, se nós temos apenas o quadro clínico, eu não tenho ultrassom, eu não posso falar em aborto retido se eu não tenho ultrassom. Lembra que nós vimos que o quadro de aborto retido é ultrassonográfico? Vocês lembram disso? Que tem saco gestacional maior que tanto, vesícula tamanho de tanto, lembra disso? Aqueles parâmetros eu tenho baseado em quê? Em ultrassom. Então, aqui eu jamais conseguiria falar em aborto retido. Aqui eu só posso falar clinicamente. Clinicamente eu tenho 3 classificações. Ameaça de aborto, aborto em curso, aborto completo. Então, se está caindo, o colo está fechado, eu vou dizer, olha, não sei, mas isso aqui pode ser um aborto completo que a senhora teve, perdeu tudo, está caindo. Mas a gente vai pesquisar o restante das coisas. Tá claro? Vamos pensar na terceira possibilidade. A terceira possibilidade é que ela fez um segundo exame e de 500 foi para 700. Será que 700 dá? Vamos colocar 600, vai. Foi para 600. Aumentou, não aumentou? Aumentou mais que 54%? Ó, aumentou 20%, não é isso? Tá boa a minha matemática? É isso, né? Aumentou 54%? Provavelmente, não dá para ter certeza, mas provavelmente isso trata-se do quê? A gravidez ectópica. Então, a gonadotrofina coriônica humana, ela me permite o diagnóstico de gravidez ectópica ou a suspeita de gravidez ectópica quando o seu aumento em 48 horas é menor que 54%. A colega me lembrou, me mostrou, eu agradeço muito a ela, no seu livro texto, nós temos em 2 lugares, no algoritmo e no próprio texto, está escrito 50% e 54%. No texto está o correto 54%, no algoritmo está 50%, que é aproximado,
para facilitar o seu raciocínio, mas na tabela, tem uma tabela do lado que está 66%. Essa tabela saiu errada. Na hora da revisão da gráfica, isso foi atualizado agora, esse ano, porque até o ano passado, ou retrasado, ainda se considerava 66%. Tá? Saíram estudos agora, recentemente, e esses estudos eles diminuíram este valor. Nós considerávamos antigamente 66, saíram estudos recentes que mostraram que era 54. E aí no livro, na hora da revisão, passou batido. Então, no capítulo de sangramentos de primeiro trimestre de vocês, repito, tem aí na tabela que mostra a gravidez ectópica, na tabela está escrito aumento inferior, aí está, 66%. Não é 66, é 54%. Então, corrija para mim, já vou avisar a gráfica para o próximo ano, vocês não vão precisar mais desse material, mas para o próximo ano já vai sair 54%, para vocês não se confundirem, corrijam aí no material de vocês. Tá bom? Obrigado para a colega que me lembrou. Tudo bem? Tá certo? Tá entendido isso? Vamos para o próximo. Pessoal, a progesterona. Como é que a progesterona me ajuda no diagnóstico? Vejam. A progesterona, ela é da seguinte maneira. Nós sabemos que valores de progesterona acima de 25 significam bom prognóstico gestacional. Então, a paciente chega no consultório, chega no pronto-socorro, ela está com sangramento vaginal, ela está com um pequeno sangramento, ela está com cólica, ela está com dor. Eu faço o teste de gravidez, ele vem positivo. Tá claro? Eu não sei se ela tem um abortamento, se ela tem uma gravidez ectópica. Eu faço um teste de progesterona. Se a progesterona vier maior que 25, eu posso dizer para ela, olha, a sua gravidez é de bom prognóstico. Ou seja, provavelmente a sua gravidez vai bem. Seu bebê está bem, a sua gravidez vai evoluir bem. O que a senhora tem provavelmente é uma ameaça de abortamento. Fique tranquila, vamos acompanhar os seus próximos exames, mas a senhora vai para casa tranquila que eu acho que vai ficar tudo bem. Por outro lado, se a progesterona vier menor que 5, eu vou dizer, ó, tá bem não. Tá bem não. Nós temos duas possibilidades. Ou a sua gravidez está fora do útero, ou a sua gravidez está dentro do útero, mas não está evoluindo bem. Possivelmente a senhora vai abortar. Qual que é o problema da progesterona, gente? Por que esse é um teste que eu não posso usar para todo mundo de forma fácil? Primeiro, percebem que eu falei acima de 25 e abaixo de 5? O que acontece se o teste vem 15? Se vem 18? Se vem 22? Se vem 12? Então tem um gap muito grande entre 5 e 25, que eu não sei o que falar. E segundo, quando ele vem abaixo de 5, não dá para eu falar, olha, é gravidez ectópica. Eu falo, olha, as coisas não vão bem. Mas se é uma ectópica ou se é um abortamento que a senhora vai ter, eu não sei falar. Então, dá para eu usar a progesterona como confirmação de ectópica? Não dá. Dá para me auxiliar. Dá para eu excluir, por exemplo. Olha, tá com sangramento, tá com dor. Eu faço o exame e veio 25. Vou dizer, olha, estou mais tranquilo. Eu acho que não é ectópica, não. Acho que a senhora está tendo um quadro, um abortamento, ameaça de abortamento, que vai ficar tudo bem. A senhora ficar mais tranquila e eu também. Tudo bem? Gente, o ultrassom, sem dúvida nenhuma, é o grande exame para a gente ver ectópica. Tá? Tem algumas imagens. Primeiro, você consegue ver a gravidez tópica inicial. Se eu faço o exame e vejo o saco gestacional dentro do útero, acabou a preocupação. Qual era a minha preocupação?
que ele estivesse fora do útero. Se eu fiz o exame e vi dentro do útero, acabou, né? Vou me preocupar com outras coisas. Então eu descarto o diagnóstico de gravidez ectópica, certo? Tudo bem? Mas eu também posso auxiliar no tratamento clínico da gravidez ectópica, além de descartar o próprio diagnóstico. Existem algumas imagens, né? Então, no primeiro exame, até 97% das vezes, eu consigo chegar ao diagnóstico de gravidez ectópica. De que maneira? Enxergando algumas imagens que podem ser sugestivas de gravidez ectópica. Quais são essas imagens, né? Quer dizer, que tipo de imagem que eu olho, que eu observo e que eu digo, olha, isso parece gravidez ectópica. Isso parece uma imagem de gravidez ectópica. A primeira imagem, e pode anotar aí, patognomônica de gravidez ectópica, é de embrião com batimento cardíaco. Então, se eu vi o embrião com batimento cardíaco fora do útero, eu tenho certeza que é gravidez ectópica. Olha lá, aqui eu tenho o útero. Aqui eu tenho o embrião com batimento cardíaco, é uma gravidez ectópica. Olha lá, aqui útero. Aqui saco gestacional com batimento cardíaco, é uma gravidez ectópica, não tenho dúvida. Esse é patognomônico. Está resolvido. Diagnóstico feito. Tá? Mas eu tenho outras possibilidades. Isso é visto em apenas 28% das vezes. É comum enxergar isso? Não, não é comum. E no máximo 28% das vezes eu vejo. Infelizmente, seria bom se eu visse em todas as vezes. Seria muito fácil o diagnóstico, mas não é tão fácil assim. Tá? O que eu vejo em outras vezes é um anel tubário. Olha lá o anel tubário. Aqui eu tenho o útero e eu tenho essa imagem ao lado do útero. Ó. É o saquinho gestacional do lado do útero. Eu chamo isso de anel tubário. Então, o anel tubário é uma outra imagem sugestiva de saco gestacional de gravidez ectópica. Tá? Ele está presente em até 70% das vezes. Você pode ter uma formação anexial sólida ou complexa. Geralmente, o que é isso daqui? O que é essa formação anexial complexa? É sangue, são coágulos. São coágulos. Isso aqui está presente em até 90% das vezes. Nas minhas teses de mestrado e doutorado, a imagem mais comum que eu encontrei no meu trabalho foi essa. Imagem de formação sólida, complexa, no anexo. O que a gente mais viu, que a gente mais encontrou, foi esse tipo de imagem. Foi o mais comum. Tá? Então, é altamente sugestivo de gravidez ectópica. Tá? Líquido livre. Veja, você tem o útero, você tem o anexo direito, você tem sangue dentro da barriga. Por que será que ela tem sangue na barriga? Por que será que ela tem sangue na barriga? É comum ter sangue na barriga? De onde veio esse sangue? Se tem lá o anexo, se tem lá o ovário, não tem cisto, se ela está grávida, da onde veio? Por que uma grávida tem sangue na barriga? Aí você vai juntar grávida, dor, sangramento vaginal, sangue na barriga, junta nariz de porco, rabo de porco, pata de porco, orelha de porco, isso aqui deve ser o quê? Então, olha lá. Líquido livre, formação sólida, mais líquido livre, prenhez ectópica. Você vai juntando as informações. Chega ao diagnóstico de gravidez ectópica. Tudo bem? Então, se você for juntar todas as informações, você consegue chegar a um algoritmo. Esse algoritmo, gente, não é o do Ministério da Saúde, porque não existe algoritmo do Ministério da Saúde. Eles não dão um algoritmo, tá? Não é o único algoritmo. Existem vários. E nem é o melhor algoritmo. É um algoritmo. É um exemplo.
Por que eu trouxe este? Porque é o que eu uso. Eu trouxe o que eu uso porque é o que eu conheço. Não é o melhor, não é o único, nem é o que você tem que usar. É só um exemplo. Para eu te mostrar como é que faz, eu quero te dar um exemplo. Então, eu não quero dizer aqui para... mas eu na minha faculdade eu uso outro. Ótimo. Você quer falar que o seu é melhor? Não quero falar nada disso. É para usar esse na prova? Não estou falando isso. Estou falando que o Ministério da Saúde não dá um que seja oficial. Eu não posso mostrar todos que existem. Eu estou mostrando um para te dar um exemplo. Tá claro? Então, suspeita de gravidez ectópica. Como é que eu suspeito da gravidez ectópica? Dor, sangramento, atraso menstrual. Ela chega no pronto-socorro, eu faço um teste de urina. Ele vem positivo. Eu digo, a senhora está grávida. Então, é uma grávida com dor e sangramento. Tudo bem? Eu faço para ela o quê? Um ultrassom. Certo? Esse ultrassom, ele não vê bebê dentro do útero. Porque se ele visse bebê dentro do útero, eu automaticamente descartaria o quê? Gravidez ectópica. Tá certo? Mas ele não viu gravidez ectópica. Se ele viu gravidez fora do útero com atividade cardíaca, eu falei que embrião com atividade cardíaca é patognomônica do quê? Portanto, gravidez ectópica. Estão acompanhando? Tá claro, não tá? Vamos ver do outro lado. Eu não vi gravidez tópica, mas eu vi outra imagem que me chamou a atenção. Que outra imagem? Anel tubário, formação sólida, sangue. Eu falei, opa, ela está grávida. Ela tem um quadro clínico que me chamou a atenção. Ela tem uma imagem que eu achei estranha, eu tenho que olhar melhor para ela. Eu tenho que olhar para essa mulher com atenção. E aí o que eu faço para ela? Eu faço um HCG sérico. Eu colho sangue para ela. Eu quantifico o HCG. E aí eu vejo. Se ele vem maior que 2.000, gente, o que eu tenho que ver acima de 2.000? Saco gestacional onde? Dentro do útero. Eu vi? Não, eu não vi. Deveria ter visto? Deveria. Eu vi onde essa imagem estranha? Fora do útero. Provavelmente isso deve ser, então, na gravidez ectópica. Entendeu? Olha, ela tem uma suspeita de ectópica. O quadro clínico me leva a crer que seja. Daí eu fiz o teste, ela está grávida. Eu fiz o ultrassom e não vi nada dentro do útero. Estranho. Eu fiz nesse ultrassom e eu vi uma imagem fora do útero que me chamou a atenção. Tinha nariz de porco. E tinha tinha rabo de porco. É bom, sei lá. Aí eu fiz um exame de sangue e deu que tinha mais do que 2.000. E eu tinha que ver essa imagem dentro do útero e eu não vi. Então, provavelmente, isso aqui é uma gravidez ectópica. Mas e se eu fiz esse exame e ele veio menor que 2.000? Aí eu vou fazer o quê? Repetir este exame de beta-HCG e de ultrassom em 48 horas. Se este exame aumentar menos que 50% e não tiver saco gestacional tópico, é uma gravidez ectópica. Aqui que eu falei, eu coloquei 50% e não 54% para facilitar o raciocínio. Se eu quiser ser purista, se eu quiser ser ali o preto no branco, tem que ser 54%. Que nem eu falei para vocês. Tá? Aqui a gente põe 50% para facilitar o raciocínio, quando tem que ficar fazendo conta no lápis. Tudo bem? Tá, mas aqui o valor corretíssimo é 54%. Tudo bem? Tá claro? Repito, isso é um algoritmo, que é fácil, é um exemplo para você. Se você tiver outro, quiser me perguntar sobre outro, tiver dúvida sobre outro, quiser me perguntar, mas eu uso esse.
Como é que é? Pode mandar que eu te respondo. Se eu conhecer, se eu souber, se eu puder te explicar, eu te explico. Tudo bem? Esse algoritmo, ele permite uma sensibilidade, uma especificidade de quase 100%. Portanto, ele não é meu, não foi eu que fiz. Foi o Cacciatore em 1990. É o que eu uso. Não é meu, foi eu que fiz. É o que nós usamos, é de 1990. Tá? Ele é muito bom, ele dá quase 100% de sensibilidade e especificidade. Tá? Bom, outras formas de diagnóstico. Pode ser a punção de fundo de saco, a pudocentese. Ele permite 80% a 96% do diagnóstico. Pode ser a laparoscopia. Você faz a laparoscopia e chega ao diagnóstico por laparoscopia em 95% das vezes. E o tratamento pode ser o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico ele pode ser feito por laparotomia ou por laparoscopia. Tá? Pode ser feito ainda por medicamentos. Dentre eles, o medicamento pode ser utilizado sistêmico, né, geralmente por uma injeção intramuscular, ou localmente, dentro do saco gestacional. Tá? E ainda pode ser o tratamento expectante, que é simplesmente não fazer nada, olhar e ver a evolução do quadro. Então, essas são as opções de tratamento que nós dispomos. O tratamento cirúrgico, nós temos a laparotomia e a laparoscopia. Dentro dessas duas possibilidades, nós temos a salpingectomia, a salpingostomia e a ressecção parcial. Qual a diferença entre elas? A diferença é a seguinte: na salpingectomia, eu venho aqui e tiro a trompa, jogo ela fora. Na salpingostomia, eu abro a trompa, aspiro o conteúdo que tem aqui dentro e deixo aberto, fecha por segunda intenção. E na ressecção parcial, eu corto e fecho, tiro isso daqui e faço uma anastomose secundária aqui. E junto isso com isso. Ressecção parcial. Tudo bem? Vantagens da laparoscopia. Tem uma menor perda sanguínea, uma menor quantidade de analgésico, um tempo de hospitalização que é menor, um menor custo e uma menor incidência de infecção. As vantagens da laparotomia, uma menor incidência de gravidez ectópica persistente. O que é gravidez ectópica persistente? É quando você faz, por exemplo, uma aspiração do material que está aqui dentro, mas permanece tecido. Entendeu? Numa salpingectomia, nunca vai ficar tecido. Você vai tirar toda a trompa, concorda? Agora, e numa salpingostomia? Lembra que na salpingostomia, nós aspiramos o material, certo? Não é isso que eu faço? Imagina que eu aspirei, mas ficou um pedacinho aqui dentro. Isso é uma gravidez ectópica persistente. É mais comum ficar uma gravidez ectópica persistente na laparoscopia do que na laparotomia. Tudo bem? Indicações de tratamento cirúrgico. Sinais vitais instáveis, sinais de hemiperitônio, diagnóstico inconclusivo e gravidez ectópica avançada, que seriam beta-HCG acima de 5.000, massa anexial acima de 4 centímetros, atividade cardíaca embrionária, que é o coração batendo. Um segmento difícil e contraindicações ao tratamento clínico. Contraindicações à laparoscopia, instabilidade hemodinâmica. Veja, se a paciente está chocada, você não vai fazer um hemoperitônio e dificultar o retorno venoso. Está claro isso para vocês? Imagina que ela está chocada. A hora que você insufla a cavidade com gás carbônico, você não faz um hemoperitônio, um pneumoperitônio? Você não dificulta o retorno venoso? Você faz pressão na cava? Isso piora o retorno venoso, isso piora o choque. Então você não vai fazer um pneumoperitônio numa paciente que está chocada. Por isso que é uma contraindicação à laparoscopia.
Tá? Metotrexate, seleção das pacientes. Sinais vitais estáveis e pouca sintomatologia. Ausência de contraindicação clínica, que seria enzimas hepáticas normais, hemograma e plaquetas normais, função renal normal. A gravidez ectópica tem que estar íntegra, tem que ter ausência de atividade cardíaca embrionária. A massa ectópica tem que estar medindo 4 centímetros ou menos. Alguns serviços falam em 3,5 centímetros. Então, é entre 3,5 e 4 centímetros. Níveis séricos de beta-HCG abaixo de 5.000. Beta-HCG estável ou ascendente. Então, tem que estar estável ou aumentando o HCG. E a paciente deve ter desejo reprodutivo. Se ela não tiver desejo reprodutivo, o tratamento é cirúrgico. Tratamento expectante. Critérios de seleção das pacientes. Pouca dor ou sangramento. Confiabilidade na gestante para segmento. Se ela não for confiável, se ela não for voltar para segmento, você não deve oferecer tratamento expectante, porque pode ser que ela desapareça, que ela tenha complicações do tratamento, que ela morra longe do hospital e que você seja responsabilizado por isso. Então tem que ser confiável para que ela volte no hospital, para que você possa fazer o segmento adequado. Não tem que ter nenhuma evidência de rotura tubária. Nível de HCG menor que 1.000 e em queda, massa ectópica menor que 3 centímetros ou não detectável, ausência de BCF e estabilidade hemodinâmica. Tá? Estes são os critérios para a conduta expectante. Algumas questões para vocês. Federal do Paraná, 2015. Uma paciente de 25 anos, no Lípara, queixa-se de atraso menstrual, dor abdominal, náuseas e aumento da sensibilidade mamária. A dosagem de beta-HCG da paciente é 8.324. Grifa, 8.324. E no exame ultrassonográfico não se identificam sinais de gestação. Gente, ela tem dor, atraso menstrual e sinais gravídicos, que são náuseas e sensibilidade mamária. Certo? Fez um HCG sérico que mostrou 8.000 de HCG. No ultrassom, não viu nada dentro do útero. Qual que é a hipótese mais provável? Gravidez ectópica. É só procurar nas alternativas. Qual que é? Alternativa E. Dá para errar? Um concurso concorrido como a Federal do Paraná. Ok? Federal de Santa Catarina. Na gestação ectópica, o uso do metotrexato é contraindicado em gestação heterotópica. Eu pus essa questão para discutir com vocês o conceito de gestação heterotópica. O que é gestação heterotópica? Isso, é quando você tem uma gestação combinada. Então, anotem. Gestação heterotópica é quando você tem uma gestação intrauterina concomitantemente com uma gestação extrauterina. Então, sempre que você tenha a combinação, a concomitância de uma gravidez tópica com uma gravidez ectópica, você vai chamar isso de gravidez heterotópica. Isso é comum? Não. Isso é extremamente incomum. Tá? Em que situações você tem aumento da gravidez heterotópica? Nas gestações após reprodução assistida. Então, se a paciente refere que fez tratamento de reprodução assistida, ela tem um maior risco de ter uma gravidez heterotópica. Tá? E o que você tem que saber, e aí é relativamente óbvio, se ela tem uma gravidez heterotópica, ela não pode receber metotrexato. Porque o metotrexato vai atingir, ou vai agredir, ou vai tratar, ou vai matar a gravidez fora do útero. Mas também vai matar a gravidez dentro do útero.
Portanto, não se pode usar metotrexato numa gravidez heterotópica, que é a resposta do seu teste. Tá? Vamos ver as outras alternativas. Pode usar metotrexato com dosagem de beta menor que 2.500? Pode. Pode usar metotrexato com massa anexial de 3 centímetros? Pode. Pode usar em gestação cervical? Pode. Pode usar em gestação, em saco gestacional localizado na parte ampular da tuba? Pode. A resposta realmente era a alternativa A, gestação heterotópica. E para terminar, a gravidez ectópica geralmente se encontra associada a fatores de risco. Qual dos fatores a seguir não está relacionado com o aumento desta patologia? Cirurgia tubária prévia está relacionada com o aumento de risco de ectópica? Sim. Dispositivo intrauterino? Cuidado. Cuidado. Olha essa alternativa. Cuidado. Anticoncepção de emergência com levonorgestrel. Se você considerar a C correta, a D também está. Se você considerar a C correta, a D também está. Procedimentos relacionados à reprodução assistida. A B, ocorrência de adenomiose. Portanto, a resposta, alternativa B. Essa questão era uma questão absolutamente anulável. Porque eles consideravam que o dispositivo intrauterina e a anticoncepção de emergência eram fatores de risco. Eu trouxe justamente para discutir isso com vocês. Tudo bem? Então, eles não colocaram falha D. Deveriam ter colocado na falha D, uso de DIU, na falha D, anticoncepção de emergência. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha que discutir com vocês a respeito de gestação ectópica. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo. Vou ver as dúvidas que chegaram durante essa aula. No retorno, discuto com vocês as